Miqueias, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Só lembrando que domingo que vem teremos o nosso culto de Natal. Todos estão convocados. Se você não trabalha, venha. Você deve ir. Traga seus familiares. Diga que o aniversariante está convidando. Coloque pressão psicológica. Diga que o aniversariante está convidando. Já todos terão ceiados no dia 24. Vão almoçar no dia 25. Às 18 horas, o nosso culto de Natal. Ali em Miqueias 5, versículo 2 ao 4. Hoje vamos falar sobre o nascido em Belém. Aquele que nasceu em Belém. Já que todos achem em Miqueias. Está antes de Naum. Miqueias. E Naum está antes de Abacuque. Eu espero ter ajudado a todos a achar. Tá depois de Jonas. Todos acharam? Que bom que todos sabem onde fica Miqueias e significa que lê regularmente. Miqueias 5, 2 ao 4. Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Portanto, ele os entregará até o tempo em que tiver dado à luz aquela que está de parto. Então, o restante de Israel retornará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E permanecerão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Te damos graça porque podemos celebrar o teu Filho, que veio ao mundo e nasceu e entrou na história há cerca de 2000 anos na cidade de Belém. Que tua palavra possa falar ao nosso coração sobre a identidade, sobre a função e sobre o ministério deste que nasceu em Belém. Que nós não tenhamos em nossa mente somente a imagem de uma criança, que embora tenha sido uma criança, mas sim o seu propósito a vir a este mundo. Que nós venhamos a adorar a este que nasceu em Belém há tanto tempo atrás e que continua vivo, poderoso e reinando. Que os nossos corações venham a celebrar esse mistério da encarnação e que nossos joelhos venham a se dobrar ao teu nome. Também oro por mim, Senhor, pedindo que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Miqueias, ele profetizou entre os anos 750 e 686 a.C., um profeta pós-exílico, e a sua pregação ela é uma mistura entre um anúncio de calamidade e um anúncio de esperança. E é comum nos profetas menores você anunciar calamidade e você anunciar esperança. E aqui é o trecho que ele anuncia esperança. Apesar de tantos problemas, apesar das destruições, haveria alguém que nasceria, haveria alguém que apareceria, haveria alguém que traria esperança a Israel, que traria esperança ao mundo. E quando nós pensamos no Natal, e quando chega próximo o dia 25, é comum na imagem coletiva do Ocidente e da cristandade, dos cristãos, a figura de um menino, a figura de um bebezinho, envolto em panos e uma manjedoura, e essa é uma figura bíblica, é uma figura real, aconteceu isso de fato, porém ele não continuou sendo um menino, ele não continuou sendo uma criança indefesa, ele cresceu, e quando ele cresce ele assume o propósito para que veio, e nós devemos entender que para celebrar o Natal corretamente, devemos entender quem é esse que veio. O Natal, ele é muito mais do que festividades, muito mais do que celebrações entre amigos, é muito mais do que alguns cantam paz, alegria. O Natal é sobre uma pessoa.
E essa pessoa é a pessoa de Cristo. E tudo no Natal tem que ser centralizado na pessoa de Cristo. Eu fui ontem lá na apresentação na ponte, Ercílio Luz, e ela não caiu, então tá seguro, né? E tinha ali alguns carrinhos, né? Tinha um carrinho do Papai Noel, do Santa Claus, tinha o carrinho de Jesus e tinha os anjinhos dançando, os pastores, os magos. Ali eram 3 e reis, embora a Bíblia não fale que eram reis nem 3, né? Estava ali, tinha até a guria do Frozen, que eu não entendi até agora o que ela estava fazendo ali, né? Mas o fato é que muita gente estava animada com o carrinho do Papai Noel. O carrinho que mais me animou foi o carrinho da Sagrada Família. Jesus, Maria e José. E a cena mais linda, mais tocante, foi quando José e Maria pegam ali o bonequinho representando Jesus. Eles vão caminhando e todo mundo começa a se ajoelhar perante aquela criança. Isso é o Natal. É Deus se fazendo carne entre nós. E nós devemos entender quem é esse que nasceu em Belém, né? Isso é maravilhoso quando a gente entende. Então, para que a gente entenda sobre o nascido em Belém, devemos ver, em primeiro lugar, a sua função. Qual é a função desse que nasceu em Belém? Segundo lugar, a sua identidade, quem ele é. E em terceiro lugar, o seu ministério, o que ele faz. A sua função, sua identidade e o seu ministério. A sua função é dita logo de início. Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequenas entre os milhares de Judá, embora você seja uma cidade pequenininha, uma cidade sem importância, uma cidade minúscula, de ti sairá aquele que é governador em Israel. Aqui é uma afirmação da função daquele que nasceu em Belém. Quem Cristo é? Quem Jesus é? O Natal comemora o aniversário de quem? Daquele que é o quê? Governador. Ele seria o cabeça, ele seria o chefe. Nós então entendemos que o Natal é uma celebração daquele que governa, daquele que é o chefe, daquele que é o Senhor, daquele que está no comando. Quando nós comemoramos o Natal, estamos dizendo o seguinte: a humanidade não está sem comando. Há um governador, há um governante, há alguém que governa, alguém que é o cabeça. Abramos lá em Isaías. Isaías, capítulo 9. Versículos 6 e 7. De ti nascerá aquele que é governador. Isaías 9, 6 e 7 diz o seguinte, e já lemos esse texto tantas vezes esse mês, e vamos ler de novo. Porque para nós um menino é nascido. O menino aqui, obviamente, uma referência à sua humanidade. O menino nasceu, ele nasceu como menino. Para nós um filho é dado, a sua divindade. Deus, o Filho, encarna e ele se torna um menino. Um filho é dado. E o governo estará sobre o seu ombro. O que estará sobre o ombro dele? O governo, porque ele é governante. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça de agora em diante e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Então temos aqui algumas informações sobre esse governo. Em primeiro lugar, esse governo, ele é alicerçado sobre o seu ombro. Ele carrega o governo, ele é o governante, ele é o chefe desse governo. Segundo, esse governo, ele é um governo de paz. E terceiro, ele é um governo que não terá fim. O que significa que quando ele veio, ele começa a governar, ele começa a reinar, e ele não reina 100 anos, ele não reina 500 anos, ele não reina 1000 anos, ele reina eternamente. Estamos celebrando no Natal o governo de Cristo. Não estamos celebrando apenas o seu nascimento, estamos celebrando o seu governo. Muitas pessoas nasceram. Muitas pessoas importantes nasceram, melhor dizendo, mas o seu governo não durou tanto tempo.
o governo de Cristo tem durado e vai durar eternamente, porque Ele é o governante. E por que Ele pode governar? Vamos abrir lá em Mateus 28, 18. Diz o seguinte: e Jesus veio e falou-lhes dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não disse, foi-me dado algum poder em alguma região. Foi-me dado todo o poder aonde? No céu e na terra. Então ele tem o poder, ele tem o direito de governar aonde? No céu e na terra. De que maneira? De maneira absoluta. Agora entenda que lá em Miqueias fala que ele é o governador em Israel. Eu já vou entrar aqui na questão de Israel, né? A questão é, Cristo é o governador, mas Cristo tem governado as nossas vidas? Cristo tem governado a sua vida? Cristo tem governado a sua casa? É aquela questão, eu sei que Cristo morreu pelos pecadores, mas Ele morreu por mim? Eu sei que Ele morreu por mim, eu sei que Cristo salva, mas Ele me salvou. Eu sei que Cristo é o governador, mas Ele é o meu governador. Eu sei que Cristo é o príncipe da paz, mas Ele é aquele que me dá a paz. Nós temos nos apropriado desse governante. Ele tem governado a nossa vida, Ele tem governado a nossa história, tem governado as nossas decisões. Ou a gente apenas celebra Cristo como um governador distante. Ele é o governador, Ele é o governante, Ele é o rei, Ele é o meu rei, Ele é o seu rei. Você se dobra a Ele regularmente? Você presta contas a Ele? Você busca obedecer o seu governador? Essa é a grande questão que devemos responder a nós mesmos. Se não, celebraremos o Natal como todo mundo. E a maioria das pessoas celebra o Natal de maneira absolutamente errada. Absolutamente errada. Cristo é aquele que é governador em Israel. E aqui, entendo eu, quando a Bíblia faz referência a Israel, lá em Hebreus, capítulo 8 e 10, não precisa abrir, são trechos longos, fala que Ele vai dar perdão de pecados, uma nova aliança a Israel e Judá, e está aplicando isso à igreja. Então, na minha opinião, isso é aplicado na igreja, que é o chamado Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus, é o único povo. Então, Cristo é o governador aonde? Na igreja, em Israel. Porque Cristo veio, mas não está governando Israel nesse momento. E Ele não falhou em sua missão. Logo, esse trecho não pode ser interpretado literalmente. Porque Ele não governa a nação de Israel. A nação de Israel o rejeitou. Porém, Ele governa a igreja, o Israel de Deus. Vamos abrir em Gálatas 6,16. Aqui Paulo está falando sobre a justificação pela fé. E ele fala o seguinte: e com todos os que andarem de acordo com esta regra, que o que importa é ser justificado, né? Estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. O que ele quer dizer com isso? Eu quero que todos da congregação local andem com essa regra e tenham paz, e também quero que todo o Israel de Deus tenha paz. Todo o Israel de Deus tenha paz. Nós somos o Israel de Deus. O que significa que aquele que não está integrado no corpo de Cristo, e inclusive em seu aspecto visível, que é a igreja local, esta pessoa não está sendo governada pelo governador. Aquele que é governante aonde? Em Israel. Em Israel. Embora ele governe céu e terra, porque a sua igreja perpassa céu e terra, é a chamada comunhão dos santos, aqueles que morreram e aqueles que estão vivos são o corpo de Cristo. Aqueles que não estão em comunhão com o aspecto visível do corpo do Senhor, que é a igreja local, eles não estão sendo governados pelo Senhor. Eles não têm o governador na vida deles. Ali em Gálatas 3, 27 e 28, eu coloquei 28 e 27, né? E as minhas anotações são maravilhosas. Por que eu entendo então que nós somos o Israel de Deus? Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo.
Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão. Quem é a semente de Abraão? Israel. Mas quem é aqui? Aquele que está em Cristo, herdeiro segundo a promessa. Significa então que aqui é uma promessa que ele governaria, mas ele não governaria num chiqueiro, ele não governaria longe de suas leis, ele governaria no seu reino, ele governaria aonde ele tem domínio, aonde Cristo tem domínio. De qual reino ele é o cabeça? De sua igreja. Então o Natal é uma celebração do governo de Cristo sobre a sua igreja. Nós já aprendemos, a gente tem visto que não tem como separar o cabeça do corpo. Não há como separar. A igreja é importantíssima e pouco se pensa sobre isso no Natal. Tanto é que as pessoas passam o Natal em tudo que é lugar, menos aonde? Na igreja. É aquela coisa, eu quero celebrar o aniversário do fulano, eu vou comprar um bolo e eu vou fazer na minha casa e eu não vou na casa dele. Porque eu estou ocupado demais celebrando o aniversário dele. Faz algum sentido? Nenhum sentido, né? Coisa de louco, né? O ser humano é louco, o ser humano é bicho louco. É uma espécie estranha, né? Vamos abrir ali em Lucas 17, 20, 21. A gente viu sobre o reino, né? Esse governante tem um reino. Esse reino, como é que esse reino é? Lucas 17, 20. Diz o seguinte: e sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, o governo de Deus, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com observação, ou não vem com aparência visível, nem eles dirão, ele-o aqui, ou ele-o ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Como diz a nossa declaração doutrinária no seu artigo 12, o reino de Deus é o governo de Deus nos corações regenerados. Cristo reina no Natal. O Natal mostra que Cristo reina. Mas ele reina onde? No coração do povo dele. Quando celebramos o Natal e quando lemos o texto de Miqueias, o texto fala que sairia de Belém aquele que é governador em Israel. É uma afirmação que Cristo, o Messias, reinaria em Israel, reinaria no teu povo. Aqueles que não celebram o Natal aos pés da cruz, em comunhão com o povo de Deus, não estão de fato celebrando o Natal, porque ele é governador. Governador. E o texto prossegue de Miqueias, a identidade. E esse governante, ele é um super-homem? Ele é alguém sobre-humano? Ele é um grande líder carismático? Quem ele é? E aqui a gente vê a identidade dele. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequenas entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Aqui, boa parte das traduções vão colocar a expressão, aqui que está no hebraico, como origens. Só que se é origens, não pode ser desde a eternidade. Porque se é desde a eternidade, não pode ter origens. Então, entendo que as traduções que colocam origens, elas traduziram de maneira ruim. Inclusive, a NVI, ela vai colocar origens aqui, aí no rodapé ela acerta. No hebraico, saídas. Eu pergunto, por que não colocou saídas então? Né? O que quer dizer saídas de eternidade? Que sua atividade é desde a eternidade. Ele não teve origem. Ele é desde a eternidade. Logo, é um contrassenso traduzir aqui por origens. Então, esse Messias, esse Cristo, ele seria eterno. A identidade dele é eterna. Aquele que nasceu em Belém, aquele que entrou no tempo, ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade. Ele é aquele que é eterno, aquele que sempre existiu. Isso é uma verdade para nós como crentes. Nós não celebramos alguém que é temporal. Nós celebramos alguém que é atemporal. Nós temos visto que no Ocidente
muitos que se diziam cristãos, muitas pessoas da nossa sociedade aderindo religiões orientais, né? Se tornando budista, hinduísta, essa coisa toda. O que eles não sabem é que quando o Senhor nasceu, o Oriente se dobrou a Cristo. Deu ouro, incenso e mirra. Os magos vindos do Oriente, os orientais, o Oriente veio e se dobrou a ele. E se dobrou a ele. Vamos abrir ali em Provérbios 8. Versículos 22 ao 36. Esse trecho que nós vamos ler, ele era entendido pela igreja primitiva como uma referência a Cristo. Nos últimos 100 anos, a boa parte dos exegetas entende que não, mas nesse caso, eu prefiro ficar com o entendimento da igreja primitiva, que é uma referência a Cristo. Provérbios 8, 22 ao 36. Então, eu estarei interpretando de acordo com o entendimento de Crisóstomo, o entendimento de Tertuliano, o entendimento de Agostinho e o entendimento da Reforma. Embora exegetas mais modernos entendam que não se trata de Cristo. Mas como eu não me importo muito com eles. Verso 22. Só um adendo aqui. Algumas traduções vou colocar o Senhor me criou. Se é um trecho sobre a sabedoria, eu pergunto, como é que você cria sabedoria? O que você precisa para criar sabedoria? Mais sabedoria. Logo, a tradução me criou é ruim. Ok? O Senhor me possuiu, me teve. O Senhor me teve no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Logo, esse que foi possuído não pode ser uma obra, porque ele é antes das obras mais antigas. E aqui a personificação da sabedoria. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio. No princípio era antes do começo da terra, quando não havia profundidades, fui gerada. A geração eterna, que nós chamamos. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada. Aquela velha discussão, como pode ser gerado? Diz o credo, gerado, não criado. Como isso pode ser? O sol, a coroa do sol, a luz do sol. Quem gera a luz do sol? A coroa. Pode haver coroa sem luz? Não. Não pode haver Deus sem sua sabedoria. Não pode haver pai sem filho. Por isso que é uma geração eterna, sem princípio de dias, né? Continuamos. Verso 26. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou o círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, e quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra, então eu estava junto a ele, como um criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Regozijando-me sempre diante dele, o pai e o filho, alegres, felizes, se amando. Regozijando-me na parte habitável de sua terra, e os meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, aqui é a sabedoria dizendo, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, e não a rejeitais. Abençoado é o homem que me ouve. Aqui é a sabedoria falando, vigiando diariamente os meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, porque o que me encontrar, encontrará a vida. Não foi exatamente o que Jesus falou? Aquele que entrar por mim achará a vida? E obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam, amam a morte. Aqui é o discurso da sabedoria que a igreja antiga entendia que era uma referência a Cristo. Para mim está claríssimo que é uma referência a Cristo,
né, uma referência a Cristo, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1 diz isso. O que significa então que quando estamos celebrando a identidade daquele que nasceu em Belém, estamos celebrando a identidade da própria sabedoria. Cristo é a própria sabedoria de Deus. Cristo é o próprio pensamento de Deus o Pai. Por isso que ele é gerado. E isso é eterno. Porque neles estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Então, quem nós adoramos no Natal? Quem é que nasceu em Belém? É só aquele bebezinho? Quem entrou na história foi aquele que estava antes que o mundo existisse. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, se ele é eterno, necessariamente, voltando ali para Miqueias, de ti sairá aqueles que é governador em Israel, cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, saídas das atividades, desde os tempos antigos, desde a eternidade. Só há uma conclusão lógica então, se este que nasceu em Belém é eterno, ele só pode ser divino. Ele só pode ser Deus. Porque só Deus é eterno. Só Deus tem a eternidade em si mesmo. E se este que nasceu em Belém é eterno, nós estamos adorando o próprio Deus. O Natal é a celebração do Deus encarnado. Nós não afirmamos que nós seguimos um grande profeta. Nós não afirmamos que seguimos um grande homem. Nós não afirmamos que seguimos um grande revolucionário. Ou nós temos a maior verdade do mundo, ou somos os maiores mentirosos do mundo. Nós afirmamos que Deus veio ao mundo. Deus pisou a terra. Como diz o Billy Graham, o maior evento da história não foi o homem pisar a lua, foi Deus pisar a terra. Deus veio e pisou esta terra. É isso que nós afirmamos. Porque Ele é eterno. E só pode ser eterno aquele que criou o tempo. E se Ele criou o tempo, Ele só pode ser Deus. Isso é interessante entendermos. Já repararam, já pensaram por que Jesus é filho? Deus o Filho? Por que Ele não é o Pai? O que diferencia as pessoas? Por que Jesus, Deus o Filho, não é Deus o Pai? São onipotentes, oniscientes, onipresentes. Tem tudo igual. Qual é a diferença? Ele não se torna filho quando veio ao mundo, ele já era filho. Porque ele é o Filho, ele é Deus, Jesus é Deus, pois sua natureza é divina. Ele é filho, pois sua natureza é proveniente do Pai. É um mistério tremendo. É um mistério maravilhoso. Você entender que aquilo que o Pai amava antes de criar qualquer coisa foi dado a nós. O texto fala de Provérbios que o Pai, Deus se deleitava nele, se alegrava nele, olhava para ele e ficava feliz. Isso ocorre no tempo. Quando Jesus é batizado, vem as palavras de Deus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho profunda alegria. Esse é o Natal. Não é uma festinha qualquer. Né? Tem alguns crentes contra o Natal, acham que o Natal é errado, mas gostam de celebrar o seu próprio aniversário. Acham errado uma festividade que é centralizada em Cristo. Mas não vem problema uma centralidade que é uma festividade que é centralizada em si mesmo. Não estou dizendo que aniversário é errado, de maneira alguma. Agora, o Natal é uma prova que Cristo venceu. Vamos dizer, mas nesse dia era adorado tal Deus, o outro Deus era adorado também, o outro Deus era adorado. E agora não é mais? Não, então quem venceu? Quem venceu? Jesus. Ué, mas era adorado o Deus da colheita. Agora não é mais, agora é Jesus. Acabou, o tempo dele passou, deu. O Natal é a prova que Cristo venceu. Aquele menino na manjedoura, que não escolheu nascer num palácio. Ele poderia se quisesse. Onde é que os magos foram procurar Jesus em primeiro lugar? No palácio de Herodes. Vai nascer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A gente vai aonde? Vai num palácio. E eles não acham. Aí pesquisa melhor. Daí acha que ele vai nascer numa cidade pequena. Uma vila. Belém era uma vila pequenininha. E ali que ele nasceu. O próprio Deus nasceu.
Vimos então a identidade, né? A identidade daquele que nasceu em Belém. E agora veremos o seu ministério. Sua função é governar. Sua identidade, ele é eterno e ele é divino, ele é Deus. E o seu ministério, versos 3 e 4. Primeiro ministério dele, como Cristo, aqui expresso nesse texto, claro, ele faz outras coisas além disso. O verso 3 é ajuntar os filhos de Deus. Portanto, ele os entregará até o tempo em que tiver dado à luz aquela que está de parto. Então, o povo de Deus vai ficar disperso até o momento que aquela que tiver que dar à luz, der à luz. Está falando de Maria. Então, depois desse momento que ela der à luz, então, como é que alguém pode não crer na Bíblia? Isso foi escrito antes de Jesus nascer. Então, o restante de seus irmãos retornará aos filhos de Israel. Lembremos que Israel é a forma veterotestamentária de chamar o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Então aqui é uma promessa que ele juntaria os filhos de Deus no seu ministério. Após o seu nascimento, os filhos de Deus seriam ajuntados. Somos pessoas diferentes, criação diferente. Nascemos em cidades diferentes às vezes. Estamos todos aqui reunidos. Não foi exatamente o que ele fez? Foi exatamente o que ele fez. Vamos abrir ali em João, capítulo 10, verso 15 e 16. Então, a atividade, o ministério daquele que nasceu em Belém era juntar os filhos de Deus. João 10, 15, 16. Diz o seguinte: assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O Natal é um lembrete que ele está fazendo o seu trabalho, que é conduzir as suas ovelhas a um só corpo, para que tenha um só pastor. É interessante o texto de 1 Coríntios 12, 13, que diz que todos nós somos batizados em um único Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos nós fomos dados de beber do único Espírito. O Senhor fala que ele batizaria com o Espírito Santo. Como? Vai pegar o seu trigo e colocaria no seu celeiro. Ele ia juntar o seu trigo. Nós somos o trigo do Senhor. E o trabalho daquele que nasceu em Belém é juntar os filhos de Deus. Ele tem feito isso esses 2000 anos. Ele tem juntado os seus filhos no seu celeiro. E o seu celeiro é a sua igreja. O seu celeiro é o seu povo. O seu celeiro é o seu corpo reunido. E é isso que o Senhor tem feito. Então, o trabalho de Cristo é juntar os seus filhos. Ele fala, eu juntaria, o povo está disperso. Os filhos de Deus estão dispersos. Quando aquela que tiver que der à luz, então eu vou juntar todo mundo. E ele tem feito isso e vai continuar fazendo isso até o dia do seu retorno. Um outro aspecto do seu ministério, no verso 4, e ele permanecerá e apacentará na força do Senhor. Ele vai apacentar na força do Senhor. Maomé, ele consegue ganhar muitos seguidores pela espada. Pela espada. Cristo ganha muitos seguidores pelo amor. Maomé ensina, acho que isso vai ser restrito no YouTube, eles vão derrubar o vídeo. Maomé ensina, é só ler o Corão, a Sura, a matar por Allah. Cristo ensina morrer por ele. A única religião do mundo que está em todos os 4 cantos da terra com a pregação que não é para fazer na força, embora muitos pseudo-cristãos tenham feito isso na história, é a fé cristã. Porque ele apacentaria o seu povo no quê? Na força do Senhor. Significa que ele faria isso no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo convenceria as pessoas. Vamos abrir ali em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49.
O Senhor iria nos apacentar, nos alimentar, nos conduzir, nos direcionar com o poder do Senhor. Diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele prometeu a nós um revestimento de poder, cumprido em Atos capítulo 1, verso 8. Então nós somos apacentados no poder do Senhor. Por quê? Porque somente o poder do Senhor pode combater a nossa carne, pode combater a nossa natureza, pode combater as forças das trevas, este mundo caído. Somente o poder do Senhor pode fazer isso. E foi isso que irrompeu naquele dia que ele nasceu. Então, no ministério de Cristo, daquele que nasceu em Belém, o que é que esse menino Jesus está fazendo? Primeiro ele cresceu, desenvolveu o ministério, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado Deus Pai Todo-Poderoso. E ele reuniu o seu povo e tem capacitado o seu povo com poder. E nós precisamos clamar por esse poder. Os batistas acham que o poder do Espírito, o poder do Senhor é a exclusividade de outros segmentos. Não, nós precisamos do poder do Senhor. Nós lutamos com corações endurecidos, nós lutamos com forças das trevas, nós lutamos com pessoas cegas. Você pode ter a melhor exegese do mundo, a melhor hermenêutica do mundo, você pode ter a melhor pregação do mundo. Se Deus não agir com graça, não tocar, não vai, porque é necessário que o Senhor faça a obra. E um dos aspectos do seu ministério é que este que nasceu em Belém guarda os seus, verso 4. E ele permanecerá e apacentará na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor seu Deus. E permanecerão aqueles que forem reunidos por ele, que forem apacentados por ele na força do poder do Senhor, vão permanecer, vão continuar, eles ficarão. O Senhor aqui está dando garantia. Eu sou um pastor que não perco ovelha nenhuma, ele está dizendo. Eu não, ele, né? Eu perco, né? Eu sou um pastor que não perco ovelha nenhuma. Por quê? Porque eu apacento na força do poder do Senhor e as minhas ovelhas permanecerão. Ele está dizendo que ele guarda aquele menino que nasceu em Belém, guarda o seu povo até hoje. Até hoje. Vamos abrir em Romanos 8, 38 a 39. Romanos 8, 38 a 39. Diz o seguinte, Paulo dizendo isso: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. As suas ovelhas permanecerão. O Senhor vai garantir isso. E o texto aqui vai terminar, lá em Miqueias, mostrando que em seu ministério ele será vitorioso. Aquele menino que nasceu em Belém será vitorioso contra todos os prognósticos. Cristo foi perseguido antes mesmo de falar. Foi perseguido desde bebê. Ele teve que fugir da sua terra. Teve que habitar no Egito. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu povo, abandonado pelos seus discípulos. E ainda assim saiu vitorioso. Você imagina, uma religião que é iniciada como um segmento do judaísmo há 2000 anos atrás, num cantinho de mundo, com um bando de gente ignorante, chegou até aqui. Isso é um grande milagre. É um milagre absurdo. E era tão fácil acabar com essa religião. O que tinha que fazer, pastor? Era só mostrar o corpo. Só que tinha um problema. Ele não está lá. Ele ressuscitou. É só mostrar que o morto está morto. Mas o que eles preferiam fazer? Bater nos discípulos, porque não tinham como dizer que estava morto. Ele será vitorioso, verso 4.
a parte última do versículo. Porque agora será engrandecido até os confins da terra. Ele nasceria daquela que tinha que dar à luz, a mulher que deveria dar à luz, a virgem. Ele iria conduzir suas ovelhas, apacentá-las, e ele seria engrandecido até os confins da terra. Pensa no que Jesus falou. Eu quero que vocês vão e façam discípulos de todas as... Isso é uma grande loucura. Ele fala isso. Ou eu quero que você pregue o evangelho a toda criatura. Ou, e este evangelho será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ele está afirmando que o evangelho iria estar aonde? Em todas as nações. Aqui o texto fala que ele será engrandecido até os confins da terra. Eu não me preocupo com nenhuma potência política ou religiosa. Todas cairão perante a cruz. Todas cairão. O Senhor vencerá. O Senhor, ele vai derrubar cada inimigo. Porque ele convém que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Vamos abrir ali em Apocalipse capítulo 5. Então, esse menino que nasce em Belém teria um reino que iria estender até os confins da terra. O Natal não é pouca coisa, não. O Natal não é algo que é pequeno, não. Apocalipse 5, 9. Já notaram uma coisa? Somos a única religião do mundo que comemoramos o nascimento e a ressurreição. Todas as outras comemoram o nascimento e a morte. A data da morte de Maomé, a data da morte de Allan Kardec, a data de nascimento deste, a data de nascimento do Buda, a data de morte do Buda, a data de nascimento de Confúcio, a data da morte do Confúcio, e os cristãos, a data de nascimento de Cristo e a sua ressurreição. A gente é metido demais nisso, né? Apocalipse 5, 9. Que os salvos cantando ao Cordeiro, e eles cantavam uma nova canção dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus, pelo teu sangue, de cada família, língua, e povo, e nação, e nos fizeste sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Tu nos compraste de toda a família, toda a tribo, toda a língua, todo povo e nação. Aqui é uma afirmação escatológica que cada tribo, cada povo, cada língua terá um exemplar de crente. Aí você pensa, mas pastor, teve muitas tribos e povos que já não existem mais e morreram se ouvir o evangelho. E as crianças que morreram nessas tribos? As criancinhas que morreram, a menos que tenha alguma tribo, povo, língua e nação que nunca teve morte de criança. O Senhor cumpre a sua palavra. E a gente vai ver naquele grande dia toda língua, tribo, povo e nação celebrando o evangelho. Por quê? Porque ele será engrandecido até a última parte da terra, até os confins da terra, até o ponto mais distante da terra, ele será engrandecido. Esse é o nosso Natal. É isso que celebramos sobre o nascido em Belém. Fale aos outros. Eu queria contar uma história sobre alguém que nasceu em Belém. Alguém que veio ao mundo numa manjedoura, num estábulo. E ele era o maior de todos os reis. É interessante que agora eles tentam falar que não é mais antes e depois de Cristo, né? É antes e depois da Era Comum. Aí você pergunta, e o que dividiu a Era Comum? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, né? Como diria antigamente, o ano de 2022, o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que era assim que era falado, né? Porque ele está ecoando, não há como calá-lo. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.